pessoal! Hoje iremos falar de SQL. SQL é a linguagem que a gente utiliza para trabalhar com bancos de dados. Então, a partir de agora, na nossa disciplina, nós vamos começar a trabalhar com SQL para criar os nossos bancos de dados. Então, SQL foi criado originalmente por esses dois pesquisadores no laboratório da IBM e virou padrão em 1900, a primeira versão em 1986, um padrão ANSI, um padrão ISO. E, de fato, existem várias outras versões, e uma coisa interessante do SQL, é uma coisa que fala que o modelo relacional ganhou muita força, é porque é uma linguagem muito simples e é uma linguagem que ela é comum para os sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, em princípio, o mesmo SQL que eu uso no PostgreSQL, eu vou usar no SQL Server, eu vou usar no Oracle, eu vou usar no MySQL. Tem algumas pequenas diferenças, mas o contexto geral da SQL é sempre mantido. Então, dentro da linguagem SQL, existem várias sublinguagens. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar o DDL, que é a linguagem de definição de dados. A gente vai criar a estrutura do banco de dados. E também vamos estudar o DML, que é a linguagem para manipulação dos dados. Ok, eu criei a estrutura do meu banco de dados. Como é que eu coloco dado nesse meu banco de dados? Então, a gente vai utilizar o DML para isso. Então, é bem simples a aula de hoje. Basicamente, vocês vão precisar de 3 comandos para construir a estrutura do banco de dados de vocês. Primeira de todas é o create. O create serve para criar objetos no banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai criar é um banco de dados. Tá? Então, a primeira coisa é um create database. E aí, a gente vai colocar o nome desse banco de dados que a gente está criando. A gente também vai precisar criar tabelas, que o nosso banco de dados é composto de tabelas. Então, a gente vai ter um create table, aí a gente coloca o nome da tabela, aí a gente coloca as colunas, o tipo e se tem alguma regra aquela tabela. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma tabela de departamento, o ID vai ser do tipo inteiro e vai ser uma primary key, é uma chave primária. Eu posso dizer que nome é um varchar, quer dizer um caractere variável, e é not null, é obrigado. Eu não posso ter um departamento sem nome na minha tabela. Ok? A gente pode colocar a constraint direto na coluna, como está escrito aqui, coluna tipo e a regra daquela coluna, ou eu posso criar todas as colunas e depois criar as regras no final da minha tabela. Cada SGBD tem um conjunto de dados específicos. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês os dados do MySQL, que é onde a gente vai fazer nossa experiência. Então, o MySQL tem o tipo varchar, que significa valores de caractere variado. Então, eu posso colocar caracteres de vários tamanhos diferentes. Eu tenho char, que é tamanho fixo. Eu tenho inteiros. Eu também tenho decimais, data. Data é uma coisa bem interessante, porque a gente vai ter que prestar atenção como é a estrutura da data no banco de dados. Lembra que tem um formato, né? Mês, dia, ano, ou se for nos Estados Unidos é mês, dia, ano, se for no Brasil é dia, mês e ano e assim por diante. Blob, que pode ser valores até 2 GB, é muito utilizado para a gente colocar foto, às vezes um PDF no banco e assim por diante. Um long blog que eu posso colocar um objeto enorme dentro do banco de dados, tá bom? Então, as constraints básicas que a gente vai precisar para a nossa aula de hoje são not null, eu falo que aquela coluna é obrigatória, não pode estar nula no banco de dados. Unique significa dizer que ela é única. Eu não posso ter, por exemplo, eu posso falar que CPF no meu banco de dados é único, não pode ter 2 pessoas com o mesmo CPF. Primary key, chave primária. Foreign key é uma chave estrangeira.
E o check é de verificação muito utilizado para domínios, por exemplo. Eu vou falar que o estado civil de uma pessoa, ou ele é casado, ou ele é solteiro ou viúvo e assim por diante. Então eu posso criar uma lista de domínios, uma lista de valores possíveis que um campo pode ter, e aí eu utilizo a constraint check para que o SGBD garanta essa propriedade para a gente. Como eu escrevo uma regra? Eu posso escrever na própria coluna, então eu coloco coluna e o tipo dessa minha regra. Eu posso dar um nome para essa minha regra, mas se eu não colocar nome, o próprio SGBD cria um nome único para ela. Ou eu posso colocar a nível de tabela. Depois que eu escrevo a tabela inteira, lá no finalzinho eu coloco as minhas restrições de integridade. Depois que eu criei um objeto, eu posso alterar um objeto. Então, eu posso dar um alter. Então, o alter é muito utilizado, a gente vai utilizar na nossa aula de hoje, para mudar a estrutura ou as regras de uma determinada tabela. Então, o comando alter, a gente adiciona ou altera colunas, a gente pode incluir ou remover constraints, regras, ou a gente pode habilitar e desabilitar constraint. Habilitar e desabilitar constraint é muito comum, principalmente quando eu estou fazendo migração de dados, eu estou fazendo uma manutenção no meu banco de dados, eu quero fazer uma cópia de um dado para o outro, eu posso querer desabilitar algumas regras para, de fato, conseguir fazer o que eu quero no meu banco de dados. Então, aqui está o exemplo, né? O alter table, o nome da tabela, eu estou adicionando uma regra, né? Uma constraint, ou eu posso dar um drop numa determinada constraint por algum motivo. Quando eu coloco esse cascade no final, quer dizer que é em cascata, ele vai apagar aquela constraint e em cascata vai apagar as constraints relacionadas com aquela constraint. Drop significa eliminar uma determinada tabela. E aqui, o que o drop faz? Ele apaga todos os dados e a estrutura da tabela, todas as transações pendentes serão efetivadas, a gente vai estudar transações aí na nossa disciplina, e todos os índices serão eliminados também. Então, os índices, se aquela tabela tiver, ele vai ser eliminado. Então, dá um drop table, o nome da tabela, e pode ser cascade constraint, que aí elimina em cascata todos os problemas, todas as regras relacionadas com aquela tabela que eu estou apagando. Vocês podem encontrar a parte de SQL no nosso capítulo 6 do nosso livro. E por hoje, pessoal, é isso, ok? Na próxima aula, nós vamos aprender os comandos de manipulação de dados, que são os DMLs.